Fala Espigado, fala Espigada, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao EspigaCast e atendendo a pedidos, gente, a gente vai falar algo super importante para as empresas e eu tô com o Fábio aqui da Contabilidade AFR e ele vai trazer muitas informações aí sobre as dúvidas das empresas, os empresários que têm dúvidas aí, enfim, não vou dar o spoiler, nós vamos falar sobre muitas coisas, então vai acompanhando. E Fábio, se apresenta pra galera aí, nosso público, e obrigado por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje, viu? Ô Bruno, obrigado, eu que agradeço o convite. Bom, como o Bruno já me apresentou, meu nome é Fábio, eu faço parte do Grupo AFR, eu sou o CEO da empresa. Nós trabalhamos há 15 anos já, né, com esse setor de contabilidade e com a parceria com a Ecolift, né? Sim, sim. Então a gente tem a honra de estar aqui hoje para bater um papo, falar um pouquinho para vocês do nosso trabalho, da nossa história, como que tudo começou, né? E aonde a gente chegou até hoje aqui e trazendo um pouquinho mais de informação, mais conhecimento, esse bate-papo informal para a gente poder também aprender um pouquinho mais aqui hoje, né, Bruno? Sim, com certeza. Vamos bater muito papo aqui, muita informação relevante para as empresas. E Fábio, vamos falar um pouco, lógico, da sua empresa, né? Como que foi... Claro, você fez estudo sobre isso, né? Tem toda a parte da sua formação, mas como foi lá no início para a gente entender, até para falar assim, pô, o Fábio tem propriedade nisso daí. Cara, assim, é engraçado falar porque a gente tá há 15 anos já no mercado, né? Mas a gente começou num susto. Então, nós trabalhamos num escritório, né? Eu já trabalhava há muitos anos com contabilidade e já era novo ainda, mas já trabalhava há muito tempo com experiência e surgiu a oportunidade da gente criar a empresa, o que era uma empresa apenas. Depois nós trouxemos o grupo com vários produtos hoje no mercado, principalmente a parte tecnológica, porque hoje contabilidade e tecnologia anda extremamente ligado uma coisa na outra. Sim. Mas a gente trouxe, na época, uma empresa como todas, aquela familiar, né? Vem esposa, eu, mãe, e aí depois a gente começou a entender que era um mercado que tinha muita deficiência, principalmente na parte de atendimento personalizado. Um atendimento diferente, um atendimento que o cliente se sentisse um pouco mais satisfeito com a resposta. E o tempo dessa resposta. Então a gente trouxe isso, tivemos sucesso, e aí foi onde precisávamos expandir, crescer. Desde 2008 para cá, e em 2017, meados de 17, começo de 18, foi onde a gente começou a trazer a parte de tecnologia. Desenvolver software, trazer equipe de TI. Hoje nós temos uma equipe de TI interna, uma pessoa de marketing. Eu tenho uma pessoa na parte comercial, que é um diretor comercial, outro representante na rua. Quem diria que um escritório de contabilidade teria área comercial, área de TI e área de marketing? Então era algo muito... E que era só familiar, né? Exatamente. E era algo muito distante do escritório tradicional de contabilidade, né? Que muitas vezes ia porta a porta, cobrar aquele cliente, receber a mensalidade. Em dinheiro, no pacotinho. Dinheiro no pacotinho, fazer aquele bate-papo com o cliente. Então, pela modernidade, pela correria que a maioria das grandes cidades e também as capitais demanda, isso se tornou, com a tecnologia e a juventude entrando no mercado, sendo empresário, pequenos empresário, se torna muito informal hoje esse acesso. Então, nós temos que aliar hoje a tecnologia, a praticidade, mas a pessoalidade. Então, esse é o segredo. Tem que descobrir esse pozinho mágico. Você trazer para o cliente a tecnologia, você trazer para o cliente a praticidade para ele não precisar se deslocar ou alguma coisa desse tipo, mas ao mesmo tempo ele sentir que ele pode ter a pessoalidade com você. Entendi. Então tem que ter um meio termo entre isso tudo, né? Não pode ser só o extremo e tá sendo respondido por uma máquina do outro lado. Exatamente. Né? Então, bacana isso. Ó, nosso público aqui, você sabe, da área de elevadores e isso que eles estão aguardando aí, a gente falar sobre as questões de elevadores. E eu já fiz aqui no canal alguns vídeos sobre como abrir a empresa e o pessoal gostou, falou, fala mais, vamos ver. Surgiu as dúvidas, algumas pessoas já me procuraram sobre dúvidas que eu não conseguia responder porque não sou contador. Eu falei, opa, melhor ter o Fábio aqui para explicar isso pra gente. Então, o Fábio vai trazer todos esses detalhes aí que muitas vezes a gente depende de um profissional.
Então, Fábio, vamos lá. Vamos começar do começo. A pessoa está hoje, trabalha em alguma empresa ou tem vontade de empreender. Fora a questão toda do feeling, que ele tem esse sentimento de abrir a empresa. O que ele vai precisar se atentar? Assim, o primeiro passo, depois de tomar a decisão, realmente abrir a empresa, fazer, eu quero fazer. Tá, e agora, o que acontece depois do quero fazer? Tá, eu costumo dizer que ele tem algumas etapas para seguir antes de ele constituir o CNPJ. Uma vez que ele constitui o CNPJ, ele juridicamente ele passa a ter obrigações, seja elas mensais, seja elas anuais. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é entender o produto dele. Então, eu quero trabalhar com prestação de serviço na parte de elevador, ok, ou comercializar peça. Eu sei fazer isso, eu já trabalhei com isso, eu tenho expertise nisso? Tenho, ok. O que está por trás dessa expertise? Né? Porque às vezes a pessoa entende que abrir empresa ele precisa entender do negócio dele também. Mas ele também precisa entender o por trás do negócio, que é a parte burocrática. Uhum. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou precificar o meu produto? Seja ele serviço ou seja ele mercadoria. Eu preciso ter o preço dele final. E o preço dele constitui em vários aspectos. Esse é um ponto que está doendo muito aí no pessoal, mas pode seguir. E assim, a gente costuma tratar muito custo, é importante isso e fundamental, porque você precisa ter o preço de que você paga o produto, mas dentro desse preço você tem vários fatores. Como é que funciona o frete, quem traz para você, se é você que busca, isso inclui o preço. Uhum. Água, luz, energia, conta de luz, funcionário que é custo fixo, aluguel que é custo fixo, tudo isso precifica. Você precisa ter uma margem, a gente chama de markup. Qual é o meu markup? Quanto que eu preciso vender para eu zerar as minhas dívidas? Então eu preciso vender X produtos, quanto vai custar? Serviço, mesma coisa, mão de obra. Ah, mas eu não tenho custo no serviço. Tem. Deslocamento, tempo da pessoa lá no próprio local. Sim. Acidente, se ele bater o carro, quem paga a multa? Quem não paga a multa do carro? Uma série de fatores. Manutenção do carro, gasolina que está subindo. Exatamente. Depois que eu desvendo todos esses mistérios, aí eu procuro o contador para abrir. E aí é onde chega a parte da abertura. Então, assim, muita coisa que você falou aí, às vezes a gente vê as empresas sem fazer isso e já funcionando. Ao inverso. Busca depois, fala assim, pô, mas tá dando errado. O que está acontecendo? E assim, a maioria. 90%. Então a gente, é o que a gente vê mesmo. Que assim, hoje a gente tem visto aí no mercado, sempre bate-papo com o pessoal pelas redes sociais. Sempre que alguém posta lá, tem um grupo grande no Facebook, o pessoal posta lá, pô, fulano foi lá e mandou 6 meses de graça. Ou, tipo, manutenção a R$80. A gente vê uns posts por aí. Não é nem eu que estou dando preço de nada. É os posts que a gente vê na internet. R$80. Como é que o fulano vai pagar a conta desse jeito? Ou aí a gente pensa, ou ele tá muito certo e tá dando aula na gente, ou o cara tá super errado e vai atrapalhar o mercado e não vai conseguir seguir com a empresa dele daqui a algum tempo. Né? Acho que é por aí que as coisas precisam funcionar. Né? Precisa realmente entender quanto que vai custar esse serviço ou a venda dessa peça, esse produto, para depois começar a agir de fato, né? Exato. E assim, a gente entende que tecnologia tem que estar aliada a tudo. A tecnologia ela é extremamente importante para que você entenda não só o tempo, o custo, mas que você reduza esse custo. Na nossa área, principalmente. Uhum. Então, na área de vocês, provavelmente. Porque você tendo, talvez, certos processos automatizados, como, por exemplo, às vezes... uma própria orçamento. Ah, mas orçamento é tão simples de fazer. Quanto tempo perde um orçamento uma pessoa? 2 horas para fazer. E se for de forma automatizada? 5 minutos. Já tirei 2 horas do meu custo. Então tem pontos que você precisa entender no seu processo para você reduzir o seu custo. Né? A gente costuma dizer que pessoas, produtos e processos. Se meu produto é bom, as pessoas que estão comigo são boas, têm a minha visão, são os meus olhos lá fora, principalmente quem presta serviço na rua. Uhum. Né? E o meu processo? Como está meu processo? Ele precisa ser excelente. Meu processo precisa funcionar. Se não funcionar, eu perco dinheiro no meu processo. Seja ele de produção, fabricação ou na prestação de serviço. Então, eu preciso para que eu reduza o meu custo, eu entendo por que aquele concorrente vende tão barato, se ele está fazendo isso para entrar no mercado, colocando recurso do bolso, que isso acontece, mesmo tendo prejuízo, para que depois ele precifique, mostrando a qualidade dele,
ou se realmente ele achou o ponto mágico, que é o ponto de equilíbrio. E isso, muitas vezes, você vê no seu ramo acontecendo. Você vê, por exemplo, situações de pessoas cobrando certos tipos de serviço ou mercadoria a um custo muito baixo. Mas como que ele consegue isso? Não sei. Às vezes importando container de um produto X de qualidade boa que vem lá de outro país muito mais barato. E você comprando aqui numa quantidade menor, muito mais caro. Ou talvez no serviço, com tecnologia lá na ponta, controlando o horário ou não, com tecnologia que monitore certos tipos de serviço que possam ser via software, não intervenção humana. Então, tudo isso você precisa entender. É essa mágica que quem descobre primeiro sai na frente do mercado. Um ditado que eu ouvi esses dias, como é que é? O boi que chega primeiro toma água limpa, né? Exatamente. Então, exatamente. Tem todos esses pontos aí. E hoje, como eu disse, muita gente briga muito nesse negócio de preço, né? E não sei se na área de vocês, na contabilidade, tem muito isso. Os concorrentes jogando lá embaixo, e não olham para dentro do negócio. E a gente vê empresas que se mantêm firmes e falam assim, não, eu não vou fazer nesse preço. O cliente, se quer pagar só isso, não é um cliente para mim. E ela fica firme, rejeita aquela cotação ali, não que abandona o cliente, mas ela não assume aquele serviço no preço que o cliente quer pagar, porque tem cliente que põe preço na gente, né? E ela segue caminhando. Então, assim, será, Fábio, que uma empresa que talvez deixa um cliente desse de lado, que quer pagar pouco, que está buscando só preço, não olha a qualidade, não olha a prestação de serviço, a entrega que vai ter. Será que essa empresa consegue lá na frente ainda se manter para um mercado que vai baixando muito? Talvez. Eu não vou fazer propaganda de marcas aqui, tá? Mas eu vou falar sobre assuntos. Por exemplo, você tem certos tipos de fast food. Sim. Que você olha e fala assim, ó, não é bom, mas vende. Você tem certo tipo de marcas de roupa que você olha e fala assim, ó, como é caro, mas vende. E o porquê? Porque se consolida. Porque ela tem um produto que, sendo bom ou sendo ruim, existe uma coisa que eu, Fábio, não entendia no meu ramo. E sempre achei, isso não funciona na contabilidade. O nosso é boca a boca, que se chama marketing. A empresa que não tem um marketing, que não faz marketing corporativo, seja redes sociais, que hoje é muito padrão, Facebook, ADS, Instagram, seja YouTube, por exemplo, eu não sei como ela se sustenta. Porque é fundamental você ter uma ação de marketing dentro da sua empresa. E a ação de marketing da sua empresa, ela vai elevar a sua empresa a um patamar tão grande quanto essas outras empresas, ou ela vai te levar a tão menor quanto qualquer outra. Porque ele consegue delimitar uma imagem sua importantíssima no mercado. Com uma boa estrutura, com uma boa aparência. E não que você não seja, mas você precisa mostrar isso. Então, eu entendo que você tem nichos de pessoas e nichos de clientes hoje dentro do seu setor. Sim. O que eu quero atender? Eu quero trabalhar com os nichos grandes. Ok, então eu vou criar uma qualidade que, independente do meu preço, eles vão me procurar. Ou eu crio segmentos. Eu vou trabalhar com esse, mas eu vou criar uma outra perna também para atender esse outro público, que é o que as grandes redes, por exemplo, de chocolates fizeram. Você tem aí uma rede de chocolate famosíssima que criou uma secundária. A famosa atende público um pouco mais caro e a secundária um público um pouco mais barato. E o produto é bem similar. Sim. Entendeu? Você tem muito isso. Você tem rede de fast food que é muito famosa hoje. Não vou falar o nome aqui, mas é muito famosa. Que ela está em grandes locais, que é um container famosíssimo. Sim. E ele criou um paralelo do próprio produto dele. Entendeu? Que está nos shoppings hoje como produto acessível. Fez tipo uma segunda linha, Exatamente. Mas que mantém padrão, mantém qualidade. Exatamente. Só que agregando um valor menor, talvez. No nosso setor, a concorrência de preço, ela chega a ser desleal. Nós temos aí absurdo. E aí o que vai segurar o cliente com a gente ou não? Primeiro, a qualidade do atendimento. Segundo, a prestação de serviço, também, principalmente. Mas a gente consegue também, aliado à tecnologia, atender esse outro público, que não é para se deixar de lado, que são aquelas pessoas hoje mais novas,
os futuros empreendedores ou os atuais empreendedores menores, que são aquelas pessoas que a empresa é ele. Ele abre o CNPJ, ele presta o serviço, ele recebe, ele paga, ele faz tudo. Ele é um PJ que emite uma nota por mês. E esse cara não quer ver o contador, no meu caso. Esse cara não quer ter intervenção minha, ele só quer que eu faça. Ele não me conhece, ele não sabe quem eu sou, ele nunca falou comigo. Mas eu tenho que atender porque hoje está se tornando uma parcela muito grande do mercado, se não for uma das maiores. Então esse empreendedor, esse empresário que é só ele, a empresa é ele é vamos dizer assim, a maioria das empresas hoje no mercado. Não sei se em quantidade de faturamento, mas em quantidade de números, sim. Números, assim. Sim. São aqueles trabalhadores que, como a gente falou no início, que querem deixar de ser um CLT, que o famoso funcionário registrado, né? Para se tornar um PJ. Né? Ele quer constituir sua empresa, quer ter liberdade, ele quer poder talvez prestar serviço para mais de uma empresa, ele quer talvez alcançar outros rumos que hoje ele não consegue por estar preso, ele quer ter um rendimento maior do que ele tem hoje. Tem muito funcionário que, por exemplo, FGTS hoje, deposita 8% na fundo de garantia do funcionário. É o pior investimento já existido em todos os tempos, porque ele rende menos que a poupança. E você não pode ter acesso quando você quer. Nada. Né? Ora lá, agora por enquanto te dão acesso ao saque emergencial, que a gente inclusive, depois a gente se disponibiliza até nas suas redes, a gente colocou como utilizar esse saque, por exemplo. Quais são as dicas que a gente colocou para utilizar esse saque? Porque assim, ele pega parte do seu salário, que é salário dele, não é salário dele, deveria estar no bolso dele, e o governo decide como utilizar. Vai deixar lá, vai utilizar como fundo de garantia, paga o 3%, utiliza para outras situações e quando você casar, quando você construir, quando eu liberar, você utiliza. Ele virando PJ, aquilo provavelmente vai incorporar o salário dele e ele vai pegar aquele valor e falar o que eu quero fazer. Isso. Quero aplicar no Tesouro Direto, quero fazer um CDB, eu quero fazer uma aplicação no fundo de investimento imobiliário, o que eu quero fazer? Quero fazer render esse dinheiro. Quer guardar no colchão? Guardar no colchão. Quero viajar. Enfim, mas está todo mês na conta dele, né? Exatamente. Então, por isso que essa parcela de pessoas que hoje viraram PJs, ela se tornou muito grande. Muito grande. Está mudando isso, pelo que você vê assim, em números. O pessoal está deixando de querer a carteira assinada e está preferindo... Isso é uma tendência no mundo. Há um estudo, há uns anos atrás, sobre sindicatos nos Estados Unidos. Existia-se, em média... 2 a 3% de sindicato que existe no Brasil. Então, é surreal a diferença. Lá as leis são outras situações que a gente não pode comparar por uma questão cultural. Sim. Mas, lá eles entendem que é mais vantajoso não ter vínculo, mas receber mais. Eles preferem abrir mão de certas leis em certos países para poder ter mais benefício na mão, que é o PJ. O PJ você vira para ele e fala, não quero mais seu serviço, você finda o contrato, às vezes tem multa, às vezes não tem, depende do contrato que você faz, Sim. e você rescinde com a pessoa de imediato. Mas ele também tem essa liberdade, se ele achar algo mais vantajoso ou não. Então ele se torna literalmente um prestador de serviço para você, sem vínculo. Sim. E interessante isso para os dois lados, porque normalmente você remunera ele melhor. E normalmente você tem menos encargos nisso, né? Exatamente. E assim, você acha que esse pode ser o primeiro ponto de quem quer abrir a empresa, tentar, talvez, falar assim, acho que é muito, fazer todo esse estudo, colocar preço nisso tudo, porque eu ainda não sei para quem eu vou vender, não sei quem vai ser o meu cliente. Talvez deixar de ser um funcionário em regime CLT e passar para PJ para sentir essa questão de ter que falar assim, eu não vou ter fundo de garantia lá na frente, vou ter que segurar o fundo por mim mesmo e fazer esse negócio funcionar. Eu acho que ele vai ter que fazer esse estudo independente disso. Às vezes tem casos que é muito mais simples, né? Apenas ele tem que pesar o que ele está deixando de ter para ter outros benefícios, tem os seus prós e seus contras, né? Tudo que você faz na vida. E eu entendo que dependendo do ramo, sim, ele tem que fazer esse estudo e não abra. Tem curso Sebrae, por exemplo, muito interessante. Tem vários cursos de internet gratuito. E a própria contabilidade, muitas vezes que ele procura, dependendo do contador, faz algumas situações nesse sentido para ele, né? Sim. Tipo de estudo, dá uma orientação ou outra, enfim. Mas o negócio dele, dependendo do que ele vai fazer, diferente, por exemplo, eu vou abrir uma empresa que vai prestar serviço de elevador. Ele não pode simplesmente falar, vou tentar.
Ele tem que ter um estudo disso. O mercado, como é que está o mercado hoje? Está aquecido, não está? Tem muita, não tem? Minha região, como é que é? Quais são meus concorrentes? Eu vou abrir um comércio, por exemplo. Na minha região já tem um comércio daquele, tem público para isso. Eu preciso de um ponto comercial? Precisa passar gente? Não precisa. O meu negócio é via Instagram, meu negócio é panfletar. O que é o meu negócio? Agora, se ele simplesmente vai trabalhar para a empresa dele, prestando serviço X e tem oportunidade da outra, ele não precisa fazer estudo. Porque ele, na verdade, está deixando uma mão de obra fixa para ser uma mão de obra variável dentro da empresa mesmo. Com um ganho um pouco maior. Sim, obviamente. Então, para ele é muito simples essa tomada de decisão. Sim. Né? Cabe a ele só entender como é que funciona essa constituição. E tem, às vezes, a pessoa que faz o caminho contrário, né? Exatamente. Que ela vai... tá prestando serviço ali e prefiro ter ali aquela garantia de que quando eu sair daqui eu vou ter uma rescisão. É uma cultura brasileira. Uhum. Brasileiro que casa quer casa, né? E Tem se isso. você colocar no lápis, não vale a pena comprar casa, né? Ainda mais financiada, né? Só que a vai gente pagar 3 casas, né? A gente tem essa cultura. O brasileiro tem cultura de segurança. Eu preciso do carro, então eu vou financiar meu carro em 60 meses. É uma loucura. Mas a gente faz isso. Então, são cultura. Eu preciso dessa segurança de estar registrado. Porque eu vou ter seguro-desemprego, fundo de garantia. Mas por que você não pega isso na sua mão e faz o que você quiser ao longo dos próximos 3 anos? É isso que a gente precisa mudar culturalmente. Sim, né? sim. Obviamente que no começo é interessante você trabalhar, você ser registrado, mas pegou uma certa maturidade, entendeu que o seu negócio funciona, tá trabalhando como PJ ou como uma empresa constituída, então faça, se arrisque. Né? Eu me arrisquei com 23 para 24 anos. Hoje já estou fazendo um pouco mais. Não vamos entrar em detalhe de idade. Que a gente falou aqui no começo e se assustou. Ainda bem que você não gravou, me assustei. Mas que bom, porque eu tive muitas experiências muito boas, experiências muito ruins, mas que eu tive que crescer sem ter essa orientação. Sim. Eu não tinha esse entendimento de que eu tinha que pensar como era o meu mercado, que é um mercado extremamente disputado, contabilidade, e um mercado que antigamente era muito, a gente chamava de formiguinha, né? Indica um aqui, indica um ali. Então é importante você ter esse feedback de falar o seguinte: olha, calma, você está trabalhando? Calma, não faça igual o Fábio fez. Não peça demissão na volúpia de falar assim, ó, já tem um projeto aqui, quando a gente saiu não tinha projeto nenhum. Então, porque muda muito, né, Fábio? Quando você está indo ali trabalhando. Você não pode confiar em pessoas. Pessoas te prometem coisas e as coisas não acontecem. E aí, como é que você faz? Porque você vai depender da empresa funcionar. Para isso você precisa de cliente. Exatamente. E aí, cadê o cliente que falou que vinha? Então, isso a gente vê muito, pessoal, que a pessoa, não, eu vou na nossa área aqui, Fábio, eu vou arrumar 50 elevadores. Se eu tiver 50 elevadores para trabalhar, eu tô tranquilo. Mas acha que 50 elevadores vem assim, ó. E demora você chegar lá. E tem gente que fala assim, não, mas o fulano deu certo, o Beltrano deu certo. Mas já me garantindo que a hora que eu abrir a empresa, já tem um nicho ali para mim. Só que assim, os 50, que é um número que muita gente fala tal, e que depois eu vou até dar uma sugestão aí para vocês, 50 às vezes parece que é um número muito rápido para a gente alcançar. Sabe? 50 clientes seria mais ou menos para vocês lá na contabilidade. Às vezes 50 demora, pode ser que seja 50 rápido, depende da época do mercado, do que você está oferecendo, tudo que você já tem pronto ali para a coisa fluir. Só que a gente tem que ver que, na verdade, esses 50, hoje a gente não fala em quantidade de elevadores, a gente fala em ticket médio. Será que esses 50 paga a conta da estrutura que você precisa ter para 50? Porque quando você passa, eu falo assim, passa para o lado de cada mesa, cara, a realidade é outra. Não é só consertar elevador. Né? Tem um monte de coisa que é o que você falou, algumas delas aí, exatamente. E a vivência que a gente vai ter nas ideias aí no dia a dia. Exatamente. Eu vou falar um pouquinho sobre constituição de empresa. Tá. Mas só retificando o que você falou de mercado, a gente abriu o escritório em 2008, uma das maiores crises dos Estados Unidos, quando caiu, deu uma loucura no mercado. E eu pedi as contas da empresa para abrir o escritório. Com uma promessa de um cliente enorme, gigante, que ia suprir todas as nossas necessidades.
E aí isso não aconteceu. O cliente não veio. E aí eu tive que galgar. Nossa. Foi fácil, não. Mas enfim. E aí depois, assim, agora não tem, era o planejamento que você tinha. Existe uma história por trás. Eu cheguei a procurar emprego para largar a empresa. E a pessoa falou para mim, não posso te dar um emprego, você tem muito conhecimento para eu te pagar só isso. Aí eu falei para ela, mas eu preciso, tô recém-casado. Não posso. E aí minha esposa falou, fica tranquilo. Tem alguma coisa, você, a empresa, tem um propósito aí de Deus na sua vida, fica tranquilo. Uma hora a coisa vai. Você tá comigo? Tá, então tá bom, nós vamos comer pão e água aqui então. E estamos aqui há 15 anos. Hoje somos um escritório que eu costumo dizer que a tecnologia que nós associamos nos faz um escritório diferente hoje no mercado. Então a gente entendeu que isso era necessário. E aí vem a questão burocrática, né? Uhum. Abrir uma empresa. E aí, como que eu abro a empresa? Então eu tenho etapas para abrir a empresa. Hoje em dia está muito mais rápido, né, Bruno? Uhum. Hoje em dia, por exemplo, vou falar um pouquinho da parte burocrática. A pessoa que define abrir uma empresa, ela tem algumas etapas a ser seguida. Primeira é a prefeitura, ver se é aprovado ou não. Sim. Que é a famosa viabilidade. Aprovei. Aí depois eu tenho que ir para a Receita para que a Receita entenda que a viabilidade foi aprovada. Depois eu vou para a Jusesp. Na Jusesp é onde vai ser constituído. Hoje em São Paulo, né? Várias cidades também já estão integradas à Jusesp, mas principalmente São Paulo. Dependendo, Bruno, empresas individuais de um único sócio, se você tiver o certificado do sócio e CPF, você abre a empresa no mesmo dia. Então é muito rápido. Dependendo da empresa, a gente já chegou a abrir a empresa em 1 hora. Nossa. É muito, muito fantástico. E isso era um processo que, quando você começou o escritório, tinha... 20 dias, pelo menos. Rápido, né? O processo rápido. Sim. Né? Aí nós tínhamos uma situação que a gente pagava uma taxa para agilizar o processo, chamava. Aí fazia em 48 horas. Nossa, era fantástico isso. E aí o governo veio e falou, não, a gente precisa desburocratizar. Sim. Então aí esses processos de viabilidade, que a gente chama de DBE, que é a Receita, depois vem a junta comercial, ele se torna muito rápido. Dependendo da empresa, sai tudo no mesmo dia. Sim. E aí, por certificado ou por procuração, assina, faz tudo digital. Às vezes no mesmo dia já sai ou no dia seguinte já sai. E finta com a prefeitura integrada. Né? E por fim, vem a licença da prefeitura para você poder trabalhar. Dependendo da empresa, essa licença é automática. Zoneamento, tamanho do local, da atividade, sim, ele dispensa corpo de bombeiro, dispensa habits, algumas licenças que você, sim, não é obrigatório, dependendo da empresa. Tem até muitos dos nossos seguidores aqui que eles olham muito uma legislação que tem em São Paulo, mas não é só para essa galera que a gente está falando, porque tem muita empresa que está começando que vai ser um prestador de serviço, exato, vai ser um terceiro de uma empresa maior. Exato. Né? Então a gente está falando num geral. A gente não vai entrar na chamada concessão, isso, que é o que pede aqui na Prefeitura de São Paulo. Se torna muito individual, específico. Que é um caso mais específico. Exatamente. Mas manda bala lá. E aí você, findando essa etapa, você parte para a parte burocrática. Então você pode ser, por exemplo, uma empresa... No ramo de vocês não atende o MEI. Aliás, o MEI depois a gente pode comentar sobre o MEI. Que o MEI tem alguns casos. Aí não sei se é o mérito, mas o MEI ele foi criado por uma especialidade, um fim. E nós utilizamos para outro. Mas enfim. Legal MEI, essa aí, hein? O MEI é um caso bem questionável, tá, gente? Eu sou bem recluso a MEI, eu sou bem... Enfim. Quem quer se tornar pessoa jurídica ou prestador de serviço tem que abrir uma empresa limitada, sendo ela ME ou EPP, tá? Então, ME é aquela que fatura, um microempreendedor que fatura até 30 mil mês. Tem uma taxa, um adendo, mas enfim, vamos colocar de modo geral. E tem o EPP... E tem uma limitação de funcionários aí no ME? Não, ME não. E você tem o EPP, que é o empresa de pequeno porte, que pode faturar até 300 mil mês, podendo chegar um pouquinho mais, que é 400 mil, mas aí tem a situação que você separa ICMS, separa ISS da prefeitura, o que passa a não valer a pena você estar no Simples Nacional. Tá? Quando está muito nesse limite aí já não... Tudo não isso, vale a gente... Depois eu vou falar de tributação, mas enfim... Então você tem essas duas etapas, ou você pode abrir como uma empresa, nenhuma desses enquadramentos,
pode ser uma SA, por exemplo, que aí você já abre capital aberto, enfim. Você pode ser uma SPE, que é uma sociedade de participação específica, ou familiar, que já é uma outra situação. Holding. Então, tem vários tipos de empresas que você pode abrir, mas quais são as mais comuns hoje do mercado? Acho que 90%. Tá? É as empresas individuais, que é um sócio apenas. As empresas que têm mais de um sócio, enfim, são as limitadas. ME e EPP. São essas duas que eles abrem para ser enquadrado no famoso Simples Nacional. Tá? Que muitas vezes, dependendo da situação da empresa, de Simples não tem nada. Que você acaba sendo burocratizado por causa do Simples. Por causa do Simples, né? Que você trata de vários anexos, né? Anexo 1, 2, 3, 4 e o 5. Antigamente tinha o 6, findou, agora tem o 5. E no 5 tem suas particularidades. Então, não é tão simples como às vezes é melhor nem olhar para isso, achar que é vantagem, que talvez nem seja. Né? Exato. O estudo tributário você tem que fazer. Você tem que falar o seguinte: minha empresa vai faturar quanto? Poxa, Fábio, tô abrindo agora, não tenho ideia. Tudo bem, mas qual é a perspectiva? Eu preciso do meu ponto de equilíbrio para pagar as minhas contas, R$20 mil. Um exemplo. Tá? Nesse ponto de equilíbrio, vale a pena eu ser simples? Vale a pena eu ser presumido? O que vale a pena? Vale a pena eu ser lucro real? Né? Que até nesse ponto aí tem que ver assim, vai vender produto, serviço, o que vai nesses 20 mil aí de faturamento? Porque, por exemplo, no Simples Nacional, vamos falar uma empresa que fatura R$10 mil no anexo 3. Ele paga a partir de 6%, porque é gradativo, conforme você fatura mais, é acumulado os últimos 12 meses, você tem um limite de 180 mil. Conforme eu vou faturando, crescendo o meu faturamento, partindo dos 180, eu tenho uma tributação maior. Mercadoria eu parto de 4,5%, certo? Então eu começo a partir de 4,5%. No presumido, a minha mercadoria ela cai bastante. Então, dependendo da faixa que eu estou no Simples, já não vale a pena estar no Simples Nacional. Vale a pena ir para o presumido. A não ser que a minha folha de pagamento seja muito alto, aí é onde cabe o estudo. Então, tudo você tem que fazer um estudo tributário para entender aonde eu tenho que me enquadrar. E esse caso aí não adianta o Espiga que está vendo a gente tentar fazer isso. Vai depender do contador. Né? Vai depender do contador. Tem empresas que dependem de um tributarista, porque ele precisa entender, dependendo do ramo dele, se eu tenho ICMS, aonde eu posso descontar, onde eu não posso, onde eu posso reter, se eu tenho substituição tributária, se eu pago IPI, se eu não pago IPI, tudo isso é muito burocrático. E são tipos de impostos, principalmente IPI e ICMS, que eles mudam frequentemente. Então, a legislação ela é muito volátil, você tem que estar extremamente atualizado a isso. O governo vira e fala o seguinte, a partir de amanhã, IPI reduzido no combustível. Tem que se adaptar na alíquota. A partir de amanhã, IPI reduzido no produto de elevador. Quem fabrica tem que reduzir. Automaticamente vem mais barato para você. Automaticamente você vende mais barato. Então, é muito volátil. A parte do IPI, que é o Imposto Industrializado, sobre produtos, e o ICMS, que é circulação de mercadoria e serviço. Que também é sobre serviço. Às vezes a gente entende que é só mercadoria, mas não é. Mas tem o serviço. Luz, por exemplo, paga ICMS. Telefônica paga ICMS, porque ela circula serviço. Que é a luz, por exemplo. Entendeu? Então, a parte tributária no Brasil é o maior calcanhar de Aquiles de todas as empresas. Se houvesse uma reforma tributária, se houvesse, por exemplo, uma junção, que era o famoso IVA lá fora, né? Imposto do Valor Agregado, um único imposto, que é o simples, mas simples. De verdade, não né? Simples complicado, nós teríamos um país diferente. Muito mais investidor, muito mais dinheiro interno, parte burocrática de funcionários. Os funcionários precisam entender. Não estou falando como empresário, tá? Estou falando como contador. Diferente, mesmo que eu fosse registrado. Eu, por exemplo, eu não gostaria de ser mais registrado. Eu prefiro CPJ. Eu entendo que dinheiro na minha mão eu aplico melhor, tá? E eu entendo o seguinte, que se houvesse uma junção desses impostos, simplificando, tem empresas que você faz 30, 40 declarações no ano, com multas em todas elas. Então, é muito complicado para os dois lados. Porque às vezes, vamos falar assim, tem alguma interpretação em alguma lei que mudou, às vezes, num período, foi muito rápido essa mudança e
naquela mudança, às vezes uma negociação que já estava ocorrendo ali, foi faturado, emitido daquela forma, dá uma multa nesse Exato, ponto. É muito volátil. Então, assim, eu particularmente, eu entendo que precisaria primeiro uma reforma tributária, que está se discutindo no Congresso, vamos ver se vai ser aprovado. Sim. Esse imposto único seria... seria sensacional. Uma coisa ótima. Você desburocratizava, você ia tirar um pouco desse peso de pagar 30%, 40% sobre um produto que chega a ser... Tem produto que você paga 30%, 33%, 35%. Vem na sua nota escrito, tá lá. Esse negócio assim, vamos falar do imposto único. Opa, caiu. Esse imposto único. Vamos falar lá no carvão, lá na matéria-prima, esse carvão vai para a indústria, da indústria vai para a distribuidora vai para o comércio, do comércio chega para o cliente. Chutei um carvão aqui porque é uma questão mineral. Esse imposto único, ele aconteceria uma vez só nesse processo? Eu creio que não. Ele continuaria acontecendo? Eu acho que vai ser em cada estrutura, seja na primária, secundária, terciária, ou seja, lá na indústria, depois para aquele cara que vai ser o intermediário, que é o distribuidor, enfim, se é que há, e o vendedor final pro consumidor final. Então eu entendo que vai continuar. Mas que para eles também sejam únicos. Que eles não sejam tributados por 5, 6 impostos e tenham que fazer 5, 6 declarações por mês. Dependendo da empresa, tem que fazer declarações específicas e algumas delas duplicam. Se eu mando uma DCTF, eu tenho que mandar um SPED de contribuição, que duplica o PIS e COFINS. Então, qual o sentido disso? Então, pagar 2 vezes o imposto. Não é nem pagar, é informar isso. E a contabilidade burocratiza, e por burocratizar, a contabilidade cobra mais. Então eu poderia cobrar menos de você. Sim, porque você tem um custo maior sobre essa burocratização. A responsabilidade, porque tem multa sobre essas declarações. Então, a solução para que você... Então você tem que estudar a sua empresa, fazer a parte tributária, abrir a sua empresa. A parte de abrir, o governo trata de uma forma muito melhor do que era antes, mas assim, sem comparação. O que falta agora é a tributação. Trazer para a parte tributária e simplificar esse processo. No final, para a ponta lá para o empresário, né? E até para o consumidor. O consumidor vai ser melhor. Também, né? Sim. Até para ele entender que uma questão que a gente queria falar um pouco mais, a gente vai entrando porque é tudo muito vinculado. Interliga, né? Mas até para o cliente final entender que se uma empresa está com um preço muito diferente das demais... pode ter até alguma questão de tributação que está errada, né? Às vezes não é nem má fé da empresa oferecendo um serviço muito barato, mas pode ser uma questão que ele não está analisando os impostos que vai ter sobre toda essa operação. Exato, não analisando imposto, não precificou o trabalho dele, então às vezes ele precificou de uma forma errada ou não. Eu costumo dizer que existe uma forma mágica para tudo, você precisa achar. Né? Só toma cuidado porque a gente procura lá no arco-íris, no fim, aquele tesouro, né? Chega lá, não é tesouro, é doce, né? Esse é o nosso Parece um pote de ouro, chega lá é só doce de leite, mel. Então, assim, existe uma fórmula mágica, você precisa achar. E quem acha, não divulga, ponto. A receita do bolo, da né? vovó, ninguém vai divulgar. A receita da refrigerante, da Coca-Cola, ninguém vai divulgar. A concorrente tentou e não conseguiu fazer igual. É parecido, mas não é igual. Faz igual o Guaraná da marca famosa. Você não vai fazer. Você não faz igual o Guaraná Antártica. Ele tenta, mas não faz igual. Não fica igual. Então você precisa achar a fórmula mágica. E a hora que você acha, você consegue precificar isso melhor, trazer o seu preço para baixo, ou por tributação, ou por tecnologia. Aí que entra uma questão de assim, você conseguiu achar o que talvez ninguém achou. Exatamente. Exatamente. Tá fazendo um diferente ali. Exatamente. E vamos lá, abriu a empresa, tudo aconteceu, já viu toda essa dificuldade aí, porque o pessoal acha que assim, abriu, ficou rico, né? E agora? Não, tô rico, porque todo mundo fala, você é empresário, tá cheio de dinheiro, Exato. Mas acha que é isso. Mas tem muita luta, né? Essa maré, às vezes é contrária, você tem que ficar dando 3, 4 braçadas, enquanto o pessoal acha que só deu uma ali e já percorreu um caminho maior. Só que aí a coisa vai acontecendo, passa pela precificação, vai se enrolar um pouco nessa tributação aí, começa a ter serviço demais, precisa contratar gente. Tá, vamos... Como que começa isso daí? É outro pau mágico, né? É outro assunto. Aí você entra no sindicato que ele te obriga a pagar
tudo e mais um pouco. E, enfim, é um monte de burocracia. E o funcionário recebe muito menos. Muito menos. Porque o que a empresa gasta, tudo que vai ficando desse monte de imposto aí, que nem é o que a gente falou, né? Porque a parte do funcionário já é outra parte de impostos. O funcionário fala assim, pô, eu tô recebendo pouco, né? E a empresa tá pagando muito. Sim. E não tem um meio termo. E aí começa. Eu vou te registrar, mas é um pouquinho na carteira, um pouquinho fora, ou não, você fica sem registro, ou a gente faz um contrato aqui, você abre um MEI, que você falou aí. O que tem dessa infinidade de possibilidades de contratar um funcionário? Como que começa? Essa é a parte mais engraçada que a gente tem casos para contar, né, de infinidade, né? Mas por exemplo, funcionário. Tem funcionário que custa 2,5 vezes. Como assim? Tem sindicato que te obriga a você ter assistência médica, seguro de vida, vale refeição, vale transporte, cesta básica. Então você pega um funcionário que ganha X, um salário um pouco mais baixo, esses benefícios levam ele para 2,5 vezes. Porque além disso a empresa paga INSS, cota patronal, paga RAT, FAT, paga tudo. Então ele que ganharia 1.400, 1.500, custa 3.200, 3.300. E aí você precisa entender esse equilíbrio. Por isso que eu defendo deixar com que o funcionário defina isso. Você pode ser PJ sem problema nenhum. Não tem mais essa situação de que eu vou ser PJ, mas será que ele vai me processar depois? Será que ele não vai me processar depois? Como é que é essa relação? Né? Porque tem esse risco. Eu, particularmente, MEI fora de cogitação. Porque o MEI, na verdade, ele foi criado para aquelas pessoas que era nem contribuía e nem se aposentava. Então, o que acontecia? Aquele rapaz que cortava cabelo, o marceneiro, que trabalhava em casa, o pedreiro, por exemplo. O mecânico de carro que tem uma oficina eram pequena. Funções que não eram registradas, funções que não era regularizada e que era só ele. O que o governo falou? Falou, você vai chegar no fim da vida, Bruno, você vai querer se aposentar, correto? Porque eu não posso te aposentar, porque você nunca pagou. Então abre o MEI. Abre o MEI, você paga a sua contribuição, você pode emitir nota para o seu cliente, você regulariza. Se você amanhã ou depois se transformar numa empresa grande, você transforma numa empresa normal. Mas até então você é MEI. Qual é o problema do MEI? Primeiro que o MEI, você contribuindo com esse valor, na hora que você vai se aposentar, se você quiser se aposentar com mais de um salário mínimo, quero 2, 3, lá no final da sua vida, você vai ter que regularizar essa situação do MEI. Porque você pagou uma taxinha mínima, você tem que pagar a diferença. Então quer dizer, ele pagou o mínimo, ele vai aposentar com o mínimo. Isso a rede Tananã não mostra, né? Como diz o famoso ditado. Então isso o pessoal não fala por trás da MEI. A MEI tem esse problema sério que aconteceu nos últimos anos, as pessoas irem se aposentar e ter contribuído eu quero 2 salários, mas você era MEI. Então você tem que regularizar a sua situação. E aí o pagar MEI, essa diferença. Então não vai ter 2 salários, vai ser só um. Um salário. Era para quem era aquela pessoa que não existia para o governo, tá? Fora que o MEI ele não tem funções regulamentadas. Funções que são regulamentadas normalmente não podem ser MEI nem PJ. Exemplos: secretária, exemplo administrativo, né? Exemplo, alguns tipos de setores que são específicos não podem ser PJs. Um médico? O médico é diferente. Existem profissões que são regulamentadas. Talvez eu usei a palavra errada. Seria com CBO específico de funções dia a dia. Mas, por exemplo, advogado, contador, médico, arquiteto, ele pode ser. Fabio, então o meu financeiro não pode ser PJ? Pode. Então, mas como assim pode ser PJ? Desde que ele tenha um contrato de prestação de serviço com você, uma empresa constituída, pelo menos no Simples Nacional, emitindo nota e recolhendo imposto, e que ele não tenha vínculo contigo. O cara que é PJ, a empresa que é PJ, que é o Bruno, é o PJ prestando serviço para outra empresa, ele não pode ter vínculo. E quando que ele cria vínculo? Quando ele tem horário de trabalho. Isso é um problema seríssimo. Você não pode ser PJ e ter horário. Você presta serviço. Qual que é o seu serviço, Bruno? Seu serviço é fazer os pagamentos das contas, seu serviço é fazer o contas a receber, seu serviço é isso, aquilo, outro. Então você tem algumas especificações no PJ que caracterizam o vínculo, dependendo como você faz.
Entendeu? Então, o PJ ele nada mais é do que um prestador de serviço. Sim. Prestador de serviço não pode ter características de pessoa física. Ele não pode ter característica por exemplo. De funcionário, por exemplo. De funcionário. Então, a gente toma muito cuidado. Isso é um assunto muito delicado, que demanda tempo de conversa, porque você tem que tomar muito cuidado. Mas eu, Fábio, entendo que, dependendo da sua função, cargo de confiança, grandes diretores de empresas se tornam PJ pelo alto salário. Eles normalmente não têm horário de trabalho. Eles nem têm hora para entrar, não tem hora para sair. Nem vai todo dia. Não vai todo dia, às vezes, ou vai todo dia. Às vezes tem função, às vezes não tem. Então, assim, é um PJ, literalmente. Ele é uma pessoa à parte, porque ele sendo registrado, muitas vezes ele é muito caro. Hora extra, horário, ter que controlar tudo isso. Então, eu particularmente eu recomendo que estude-se a função de quem está ao seu lado, de quem são os seus braços, para que você transforme ele em PJ. Porque você vai se livrar de uma situação de vínculo e ele vai ter o lado dele de ganhar um pouco a mais. Então, entendeu? Assim, vale a pena. Vale a pena, sempre. Eu sempre falo isso com o pessoal, assim... Poxa, mas é muito desconto que vem na hora que vai assinar o Olerite. Né? Vários colegas que me procuram aí falam assim, nossa, mas desconta isso. Tá. Vale a pena você pensar em ser PJ para essa empresa. Mas aí tem essa questão aí que eu não sabia. Eu vou te dar um exemplo de duas funções que são bem típicas que não tem como ser PJs. Tá? Porteiro de prédio, portaria, não tem como você virar PJ. Por quê? Porque ele tem horário fixo, ele tem escala, ele tem função específica, ele tem que cumprir horário e ele tem subordinado. Tudo isso caracteriza o vínculo. Ele é obrigado a estar lá. Você entendeu? O PJ, vamos supor que eu tenho uma empresa que presta serviço pro Bruno na área financeira. Contas a pagar e receber. Hoje não sou eu que fiz. Foi a fulana de tal. O Bruno não vai reclamar comigo porque não foi eu que fiz. Porque tá feito. Você entendeu a função do PJ? Ele tem que ser a empresa. Ele tem que entender que ele é a empresa. Por exemplo, mas eu gostaria muito que o meu vendedor vendesse, fosse ele vendendo. Óbvio que vai ser ele. Mas se eventualmente acontecer alguma coisa e ele conseguir mandar alguém, se ele tem uma equipe, e fizer a situação muito bem feita, não vai fazer diferença para você. Vendeu. Você entendeu? Diferente do registrado. Ele não pode mandar alguém no lugar dele. Ele tem que ir. Ele tem que ir. Uma outra função, limpeza. Não tem como não ser registrado, porque ela tem que estar no horário, ela tem que ter as funções dela, ela é muito útil dentro da empresa para manter a ordem, manter a limpeza. Ela tem funções específicas, delimitado horário, porque a empresa tem que estar limpa naquele horário. Então você não tem como ser PJ. E é uma função específica de um CBO específico. Você está entendendo? Agora, normalmente, funções com sindicatos específicos, com conselhos, na verdade, eles podem ser PJs. Então, que é o caso da engenharia. Engenharia, arquitetura. Normalmente eles optam pelo PJ. Né? Eles acabam optando até por uma questão de liberdade, carga tributária, uma série de coisas. E poder prestar serviço em outros lugares. Né? Porque também não fica amarrado. Fica amarrado, exatamente. Então, essa liberdade aí, que às vezes o pessoal não entende que... Não quer dizer liberdade de trabalhar pouco. Isso aí. A gente estava até brincando aqui, eu falei que qualquer hora eu vou ser mandado embora de casa, porque a gente tem que trabalhar 16, 17 horas por dia, e não é uma brincadeira, porque quem monta empresa acha que vai trabalhar pouco. E pelo contrário, você trabalha muito mais. Para que dê certo, você tem que trabalhar mais que todo mundo. Eu vou falar o que meu pai falava para mim, tá? Chegue antes que todo mundo e vá embora depois. Para que eles se motivem. Para que eles vejam e falem assim, ó. Mas aí é uma empresa sem sucesso. Pelo contrário, eu não vejo assim. Eu acho que você tem que mostrar para o funcionário que você está lá e você se importa com ele que está lá também. Você entendeu? Eu estou aqui porque você está aqui, eu vou ficar aqui porque você está aqui. Entendeu? E vai estar... Eu sou seu braço de apoio se você precisar. E a coisa vai acontecer. Óbvio que vai acontecer. Muitas pessoas acham que deixa aí, deixa o patrão resolve. Diferente de empresas muito grandes, diferente de multinacionais, diferente de redes próprias de comércio. E te garanto que o dono, se não for aquele cara multimilionário,
ele deve trabalhar suas 10 horas por dia. Pelo menos, Opa, sem sombra de dúvida. E às vezes a gente acha que assim, a vida do patrão é mais tranquila, né? Você já teve como funcionário, Os que você dois pediu, lados da moeda, né? E agora já há muitos anos com a sua empresa. E o pessoal sempre fala, porque agora tá com burro na sombra, tá com a vida ganha, trabalha mais, né? Muito mais, E eu muito falo mais. isso com o pessoal. Você vive isso, você sonha isso, você dorme isso, você come pensando nisso, você viaja pensando nisso. Não tem como. E o pessoal fala assim, mas tem que tirar um tempo pra você. A cabeça não desliga mais, né? E depois, Bruno, que você passa dessas etapas, você tem assim, ó. Você tem a etapa de trazer o entendimento quem é a sua empresa. Uhum. Depois, dependendo do tamanho da sua empresa, né? Mas vamos dizer uma empresa que vai trabalhar no ramo como um todo, não só o PJ. Tá. Você trata quem são as pessoas que vão estar do seu lado, seja mais uma ou mais 10, se elas são as pessoas certas, e o processo. Estando tudo isso pronto, você constitui a empresa. Delimita seu contador, sua parte tributária, depois você parte para a consolidação. Não se iluda que em 6 meses sua empresa vai estar faturando e tendo lucro. Pode acontecer? Pode. Em via de regra, são 2 anos. Sim. Isso é de praxe. Você leva de 1 a 2 anos para consolidar a empresa. E há um estudo que uma boa parte das empresas nos primeiros 7 anos fecham. Então, eu ficava muito com esse negócio, 2 anos, todo mundo falava isso pra mim. Tá bom, né? Então vamos enfrentar esses 2 anos aí, vamos ver o que acontece. Daqui a pouco eu comecei a escutar que era 5. E aí, um amigo meu que é da área, e tem uma empresa grande já no mercado, já consolidada, eu acredito que há mais de 20 anos, ele falou assim pra mim, Bruno, são 7 anos. Você sabe por quê? Eu falei, na hora que tá acabando o meu período de consolidação ali, igual que agora casamento, a coisa vai... né? Passou os 7 primeiros anos, não separa mais, né? É assim? Opa, calma, não é assim não. Eu não vou separar, tô casado há 15 anos também. Tem que continuar cuidando para que funcione, sim, né? É aquela plantinha que você tem que regar todos os dias. Senão morre. Óbvio que morre. A empresa e o casamento. Tem que regar. Eu achava assim, falei assim, 2 anos é complicado. Aí falaram, 5 anos é complicado. Aí quando eu fui falar com uma pessoa que, cara, com muita propriedade, falou assim, 7 anos. Comigo não foi diferente. São 7 anos. Eu falei, nossa, a hora que ia fazer 5 anos, caraca, eu achei tem mais 2 ainda. Pois, tem mais 2, mas vamos em frente. Mas vai ter muito mais. Parar. Eu vou te falar o porquê. Todos os países, principalmente países subdesenvolvidos como o nosso, eles têm período de crise. 2008, 2012, algumas maiores, menores, pandemia. Então você passa por cada seus 3, 4, 5 anos, você tem crises econômicas no país. Principalmente quando vem parte de eleição já política. Começa a dar uma travada. Você vê né? a vulnerabilidade que se torna dólar, que se torna investimento dentro do país, sai, entra, vai entrar tal candidato, vai entrar o outro candidato, não, esse eu não quero, esse eu quero, vai entrar mais investimento. Então você tem que entender que normalmente em um período de 5 anos você passa por uma crise, seja ela muito alta ou muito baixa, mas você passa por uma crise. Você tem que estar preparado. Você tem que ter teve o plus da pandemia nesse meio, então a gente tem uma crise a mais aí nesses 5 anos. Na pandemia teve muitas empresas, estima-se que 30% de restaurante no Brasil fechou. Mas teve empresas que cresceram. Shopping, empresa de shopping, quem trabalhava em shopping, é um absurdo como foi fantasma quem voltou aí em shopping. Era loja aberta, loja fechada, loja aberta, loja fechada. Mas teve muitas empresas que cresceu. Quem trabalhava com luva? Quem trabalhava com máscara, álcool em gel. Então, sempre, né? Em toda crise, alguém cresce e alguém diminui. Empresas morrem para outras nascerem. Deixa uma fatia de mercado ali você também. precisa estar preparado para essa crise. Você precisa ter lá sua poupança, você precisa ter lá a sua reserva. Fabio, mas é difícil ter reserva. Óbvio que é difícil, é muito difícil. Muitas vezes a gente trabalha para comer à noite. Eu sei como é que é, a gente passa isso todos os dias, vê as empresas passando por isso. Pessoas que são próximas, que se tornam amigos nossos, né? A gente vê a dificuldade que é o dia a dia, mas o ideal, o mundo ideal do empresário é ter um faturamento guardado. Ponto. Pelo menos um mês. Um faturamento. Pelo menos. Alguns dizem 2 ou até 3, mas é muito difícil, eu sei disso, mas precisa ter uma reserva. Mínima, nem que for. Porque você vai passar por uma crise, é comum. O seu setor vai passar por uma crise. Setor de construção, por exemplo, é uma crise em cima da outra. Ora estoura a construção, ora para tudo, começa a retroagir e aí fica refreado, volta a vender bastante. Então é assim. É o que acontece também na indústria automobilística, né? Exatamente. Tem aqueles mega cortes nas fábricas de carro, depois chama todo mundo de volta, daqui a pouco põe todo mundo de férias coletiva, volta. Eu trabalhei num setor que era... Eu era funcionário num setor de
viagens corporativas. Então era uma empresa que vendia passagens corporativas. Pegava grandes empresas, fazia os eventos, por exemplo, vão lançar um medicamento. Então o evento custava R$500.000, R$1 milhão, na época era um absurdo de dinheiro, e eles faziam tudo isso com viagens, hotel e tal. Era uma rede de empresas. E chegava no mês de fevereiro, janeiro mais ou menos, eles demitiam 40% do efetivo. Nossa. Em maio recontratava. Porque o mercado de janeiro, finalzinho de janeiro, até março, abril, final de abril, na época, não sei como está hoje, né? Mas ele simplesmente ele findava, porque as empresas não investiam muita coisa, enfim. Talvez por ser sazonal, de início de ano, eles trabalhavam muito com o público final, os clientes deles, né? Por exemplo, laboratórios. Então as pessoas se dedicavam mais ao quê? Escola, IPVA, IPTU, tal. Uhum. E aí tinha essa diminuição de eventos, de lançamento de produto. Então eles mandavam embora. Era uma choradeira na empresa. Todo janeiro. Você tinha uma equipe de 20, saía 8, 9, 10 pessoas da equipe. E aí quando chegava em maio, recontratava. Gente, tudo de novo. Chamava, então, começava e você todo o precisa processo. entender seu mercado, se não é assim. Que às vezes tem alguma sazonalidade E você também. tem que fazer isso para sobreviver. Não é errado, né? Porque Não às vezes, errado. muitas das vezes, os empresários são julgados como os vilões. E aí a gente fala assim, pera lá. A empresa está aqui, está funcionando, está dando oportunidade. Mas será que é vilão mesmo? Olha o tanto de coisa que a gente falou, de impostos que tem. Exatamente. O governo, não esse governo, aquele governo, o governo Isso é padrão em si, Brasil. tem toda essa carga tributária. Sim, que pode chegar na empresa, do seu faturamento, você pode chegar a 20%, 22%. Então, É o seu maior sócio. é o maior sócio. Que ganha porque direto, independente se vai ter lucro ou não. Tem que pagar. Emitiu a nota, tá lá já descontado. E outra coisa, às vezes a margem de lucro não é Nunca. nesse valor do que o governo toma e tem que pagar, não tem pra onde correr. Sim. Tem empresas que sonegam, né? Eu vou entrar nesse mérito. Sim. Que ok, cada um age com aquilo que imagina que tem que ser. Mas o problema é quando a empresa emite nota, emite seus R$100.000 de faturamento, 50 mil de faturamento e joga no seu imposto, fazendo com que, enfim, contabilidade ou ela própria, coloca só 5 mil de 50. Depois a gente vê lá na frente. Só que hoje é tudo eletrônico, Bruno. Hoje Não a nota tem como eletrônica. fugir, né? Uma hora a prefeitura vai te cobrar do ISS dela. Porque você emitiu 50 mil de nota de serviço, ela tem o direito, pelo Simples, por exemplo, a 2%. Então, você tem os seus 50 mil, você calcula os 5%, ela tem direito a 1.000. Só que como você pôs só 5 mil de faturamento, o Simples dela se torna R$100. Ela fala, peraí, o Bruno pagou R$100 aqui no Simples, lá no governo, só que eu tinha direito a 1.000. O que aconteceu? Aí começa o conflito, e que a gente chama de fiscalização. Eles entram em conjunto com a Receita fala, ó, ele só declarou 5 mil. Opa, mas ele faturou 50. Então aí é onde entra o consenso fiscal. A prefeitura vem te notifica e você é chamado, muitas vezes, na delegacia tributária. Você tem que ir lá prestar conta porque é um crime fazendário. Obviamente que a última instância é a prisão, né? Que pode ocorrer, tá? Você está sujeito. O contador, desde 2014, é solidário à empresa. Então eu corro o risco de ir junto com você. E aí eu não consigo nem te visitar porque e te levar cigarro para você vender lá. Não dá para levar o cigarro? Mesmo que a gente não fume, mas sabonete. Já parei, enfim, faz tempo, graças a Deus. Eu, como nunca fumei, eu não sei, mas eu levaria, mas eu não posso, que eu vou junto. Então é muito sério essa situação de sonegação. É muito sério. Tem que ter muito cuidado com isso, né? Há um risco, não é um absurdo, mas grandes empresas são fiscalizadas, grandes empresas são notificadas, e nós temos vários cases, né, de mercado que chegou à prisão de empresários. Skin Cariol na época, por exemplo, tá para todo mundo ver aí, se você pesquisar no YouTube, a Skin, que aconteceu com a Skin, contador da Skin foi indiciado, o financeiro, enfim. Tem várias. Aquela época que mudou de Skin Cariol para Nova Skin, será que foi aquela época? Eu não lembro da época, se mas eu lembro que foi um escândalo que veio no Fantástico, não lembro se eles foram acusados,
de fato ou não lembro se eles foram, mas na época houve um burburinho que estaria desviando parte tributária, eu não acompanhei, enfim, não me recordo, mas você tem vários casos de que acontece isso, né? De sonegação, de desvio, de tentativa de mudar. Você também tem a parte que você consegue trabalhar a parte fiscal para pagar menos, e é legal. Não é crime. Não é crime. O crime é não pagar. Por exemplo, o Simples isso, Nacional, né? Anexo 5. Vou falar só nesse detalhe. Ele tem uma situação chamada fator R. A empresa que está no anexo 5, ela começa tributada por 15%, 15,5%. Tem as suas deduções, enfim. E quem está no anexo 3 é tributado em 6%. Poxa, é uma diferença absurda. Mas se eu faturo 10 mil no anexo 5, tem uma folha de pagamento superior a 28% ao faturamento, ou seja, acima de 2.800. Vamos arredondar para 3 mil. O meu anexo cai para 3. Então é legal eu fazer isso. Então é legal eu deixar de pagar 15 para pagar 6. Sim. E mesmo com a parte dos impostos da folha, vale a pena. Então, esse caso não é errado. É uma estratégia. Exatamente. Né? O errado é deixar de emitir a nota, o errado é deixar de cumprir as obrigações que estão já previstas aí. E eu não sou defensor da parte tributária do governo, tá? Eu acho um absurdo a parte tributária. Não estou dizendo para vocês que vocês têm que fazer e sempre vai ter que pagar imposto, vamos pagar mais e mais. Eu acho que é o seguinte, poderia ser um imposto único, né? O maior risco que a gente fala para os clientes é o seguinte: ó, é isso. Você vai fazer isso? Não. Então você sabe o risco que você está correndo. Muitas vezes a gente, como contador, nós temos que deixar o cliente ir para outro para que a gente não seja prejudicado, dependendo do tamanho do problema. Entendeu? Porque você, como você disse, é solidário. Exatamente. Você está ali. É o caso nosso na área de manutenção de elevadores, que o cliente fala assim: mas não dá para dar mais um jeitinho? Não dá para esperar mais um pouco? Tem um cabo de aço para trocar. O cabo já desfiou. Algumas. A gente tem acesso, às vezes, o cliente liga. Um condomínio liga e fala assim: porque a empresa que está aqui diz que tem que trocar o cabo de aço e desligou o elevador. Aí a gente vai lá, fala: opa, realmente tem que trocar, a empresa fez certo, porque senão, se dá algum problema de risco à segurança, a empresa é corresponsável por aquilo. Exato. Agora tem empresa que por aí ela fala assim: não, desfiou, mas são 4 cabos de aço, desfiou só um. Eu tiro um e o elevador fica funcionando com 3 porque o condomínio não pode aprovar o serviço agora. Opa, você descaracterizou o elevador foi projetado para 4 cabos de aço, você tira um, os 3 que já estão desgastados também, vai ficar pior ainda. Opa, não, pera lá. Você vai assumir um risco desse, com valor de manutenção às vezes lá embaixo, e vai ficar ali transportando pessoas no equipamento que está com risco à segurança. Acho que são vidas. São vidas, acho que é o caso de vocês lá. Você está orientando, está falando o que tem que ser feito. A empresa se nega a fazer. Opa, não, pera lá. E outra, né, Bruno? No caso de vocês, principalmente, vale a pena você fazer um laudo e deixar lá, né? Sim. Olha, o laudo é esse, nós estamos falando que precisa fazer isso. Porque depois você pode ficar despreocupado que a culpa é do cara que foi e não trocou. Exato. A culpa é do contador que não orientou. É fato. Né? Depois acontece isso. Porque assim, a gente já vê isso. Aí várias pessoas que a gente conversa, enfim, falam assim: não, mas comigo não acontece, né? Não, aconteceu com fulano lá. Uhum. Pô, e os acidentes com o elevador são muito graves. Então não é coisa para brincar. Muitas das empresas que a gente vê aí tem medo de mandar um orçamento e falar assim: ô fulano, síndico, administradora, tá aqui o orçamento, precisa fazer, eu tô deixando o elevador desligado por segurança. Não pode parar, mas o prédio não tem dinheiro. Eu falo: opa, mas é a mesma coisa você ir no médico, o médico passar remédio, você não ir na farmácia comprar. Exato. Você vai continuar sentindo dor, vai continuar passando mal. Então, é esse lance que da dificuldade de vocês lá, talvez, né? Sim, explicar isso para a empresa e a gente também explicar para os clientes o que precisa realmente ser feito. Exato. Né? Não dá para dar um jeitinho em tudo. Exato. Eu acho que nem tem que tentar jeitinho. Pode tem tentar coisa uma que estratégia. Você contorna. Exato. Tem coisa que você estuda, você contorna. Como é o caso desse anexo que eu dei o exemplo. Sim, como é o caso de você entender, dependendo do seu faturamento, falar o seguinte: não vale mais a pena eu estar no simples, eu vou pro presumido. Lucro real. Não sei, estuda-se lucro real. Vê se vale a pena. O lucro real tem suas particularidades. Por exemplo, você
tem que fechar a contabilidade até o dia 4, dia 5, para você apurar PIS, COFINS, que é obrigatório, apurar o lucro para saber se teve, se não teve, enfim. Então você tem todos os seus prós e seus contras. O lucro real seria, você só vai pagar em cima do que realmente deu de lucro? Não. Você já paga o PIS e COFINS. Sim. Ponto. Então você já tem o PIS e COFINS. Fora ele, aí sim, lá no final você vai apurar o lucro e vai dizer para o governo se teve ou não. Teve lucro? Aí você tributa imposto de renda e contribuição social, tá? Senão você não tributa, mas você já tem o PIS e COFINS, tá? Então você já... Isso tem que pagar também. Não tem o que fazer. Não é aquela coisa que o governo vai ser bonzinho para quem está no lucro real. Dependendo, vale muito a pena, porque, por exemplo, eu faturei 100 mil. O que eu vou fazer no Simples? Eu vou pegar 4,5%, correto? Eu vou pagar os 4,5, os R$4.500. No presumido, eu pego 100 mil reais, estou falando de mercadoria, vamos supor que vocês estão vendendo um elevador. Um exemplo. Pode ser que seja isso ou não, mas vamos supor que seja uma mercadoria comum. Sim. 100 mil reais. Então, eu pegando 100 mil reais, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, em via de regra, pode não ser essa base, a gente está falando hipoteticamente, mercadoria é isso, 8% é a base. Então, eu pego 8 mil reais de 100 mil, sobre essa base eu vou calcular meu imposto. Às vezes vale mais a pena ser presumido. Ah, mas a minha folha é alta. Opa, aí já vem outro estudo, porque na folha, sendo do Simples, eu não pago a cota patronal de INSS, que é os 20 e poucos por cento. No lucro presumido, paga. Eu pago. Então tudo isso você tem que estudar. Então às vezes é bom ter aquele... Porque a empresa que está começando às vezes não vai ter isso. Mas a empresa que já está funcionando há muito tempo, alguns anos, enfim, meses que for, minha média de venda é essa, de faturamento é essa. O que dá para a gente estudar isso aqui? Será que vale? Será que não vale? Precificação, estudo tributário, quanto me custa o imposto, quanto que custa tudo, meu custo fixo. Meu custo, a gente costuma... Eu sou muito aficionado por números. Então eu costumo calcular o quanto o escritório custa por minuto. Porque hoje o escritório não é mais um escritório tradicional. Virou um escritório com a tecnologia envolvida. E eu preciso precificar um minuto. Para que quando eu for vender isso, eu preciso falar assim, quanto esse cliente me custa? 30 minutos no mês. Quanto que ele me custa? 30 minutos vezes X. Que aí você consegue dar o preço consegue cobrar realmente. Exato. Então você consegue trabalhar isso, entrar no mercado de concorrência. Então você precisa saber o quanto, no mínimo detalhe, o seu escritório te custa. Isso. E aí é o ponto que nós falamos lá no começo. O preço. Que muita gente pega assim e fala, eu comprei a peça por 50, eu vendo por 100. Ganhei 50. Nossa, 50. que Então, mágica, né? Se fosse aí assim... Aí você tem que pegar... Desculpa eu rabiscar aqui, mas eu gosto de rabiscar. Gente, eu conheço o Fábio já há alguns anos e é assim, se tirar o papel e a caneta, não fala, né? Eu sou descendente de italiano, eu gosto de conversar, gesticular. Então, por exemplo, eu tenho um preço a R$100, né? Estou vendendo a R$100 e comprei a 50. Naturalmente, eu estou ganhando R$50. Eu preciso colocar no meu preço o valor do meu aluguel, que é um custo fixo, o valor da minha secretária, que se eu tiver é custo fixo, água, luz, telefone é custo fixo. Eu preciso colocar funcionários que, independente se eu vender ou não, eu pago. Vendedor, ele tem um valor fixo? Tem. Então eu preciso colocar... A comissão ali que tá... A comissão é variável. Sim. Aí já não entra no meu custo fixo. Ótima pergunta. Então você teria que incluir esse valor de comissão fixo dele. Só o salário base. Vamos tratar do fixo. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, qualquer outro custo que você tenha. Por exemplo, a emissão do boleto. Por exemplo, o empréstimo, se eu tiver... Se torna um custo fixo. Você fez uma dívida, você precisa entender isso, você precisa custear. A não ser que você não queira tratar isso como particular. Cheguei num valor X. Tenho lá tantos R$1.000 por mês. Ok? Quanto produto eu preciso vender para chegar a esses 20 mil? Sendo que o preço final é R$100. Então eu preciso vender X, que vai sobrar 50. É esse ponto de equilíbrio que você precisa chegar. E aí, fora isso, você precisa colocar os variáveis. Quanto de combustível vai custar para eu vender esses produtos? Quanto de frete? Quanto de comissão? Quanto de funcionário? Se vai aumentar? Se não vai? Se a ligação vai aumentar? Se é um telefone que eu ligo ilimitado? Uma série de coisas você precisa fazer. O imposto em cima disso tudo depois. O imposto sobre isso, que é variável, então, sobre a sua venda. É esse ponto que às vezes o pessoal fala assim, eu não sei se seria, mas se eu compro a 50, ponho lá na prateleira
e depois o cliente vem no meu balcão e pede a peça, eu vendo a 100, eu acho que mesmo assim ainda tem que falar quanto tempo que aquele produto ficou lá, além de todos esses custos aí. Porque ele se torna um dinheiro parado. Quanto parado. que eu perdi de dinheiro naquele produto? Qual é a rotação dele? É comum no mercado ele ficar um ano parado? É comum. Eu preciso de estoque? Pô, é interessante eu ter 50 peças aqui, porque eu comprando 50, eu não vou pagar R$50, eu vou pagar 30. Só que demora para eu vender um ano. Opa, R$30 aplicado em um ano se transformaria em 40. Vale a pena. Ah, não, eu fico um ano com ele aqui parado, mas eu ganho 70 e ok. Então, isso você precisa conhecer o mercado. Sim. E até o seu negócio em si, para ver quanto que por exemplo, vende. eu vendo computador. Eu tenho uma oportunidade de comprar 50 máquinas que custariam 1.000 por 600. Porque você está comprando 50, né? Quanto tempo demora para vender 50? 5 anos? Esquece. Vou ficar parado meu dinheiro. Um ano? Opa, quanto que dá em um ano? Essa diferença. Entendeu? Então você precisa entender que a gente chama de PEP UEPS, né? Que é o primeiro que entra, o primeiro que sai, primeiro que entra, o último que sai, principalmente quando é mercadoria que tem vencimento, né? Que são produtos perecíveis, né? Perecíveis, exatamente. Se não é perecível, eu posso manter ele aqui? Eu posso guardar? Eu preciso de estoque? Não, peraí. Se eu pedir hoje 50 peças, é o mesmo que eu pedir uma e ele me entrega amanhã. Então eu não preciso de estoque. Tudo isso precisa entender. Será que vai ter um momento sazonal que vai chegar no final do ano, as fábricas vão parar e eu vou ficar 30 dias sem ser atendido? Então eu preciso ter estoque. Para eu não ficar parado 30. São variações. É um mundo de perguntas que você precisa se fazer. Exato. E além desse... Por exemplo, todo custo fixo, na nossa realidade, tem o deslocar para a instalação. Exato. E aí, pô, vamos falar dessa peça que a gente está falando, custa a venda R$100, você comprou 50. Será que R$50 tira o carro daqui, o funcionário daqui, a ferramenta daqui para ir lá no prédio fazer isso Exato. tudo? Porque se a gente for ver bem aí, só de imposto vai estar entre... Dependendo da empresa, do produto e tal, de 4,5 subindo. Não é vezes 2. Isso aí a gente pode afirmar. Não é assim que vai achar. Não existe essa conta. Pode ser que seja menos, pode ser que seja mais. Essa conta quem fazia era meu avô quando tinha venda. Ele tinha uma venda de doce. Ele comprava o doce, fazia vezes 2 e seja o que Deus quiser. Isso mudou, o mundo isso é outro. Há 40 anos atrás, sei 40, lá. Sei lá quantos anos, deixa pra lá. Então, é isso que às vezes o pessoal mais antigo ainda tenta isso com a gente. E nas empresas de elevadores tem muito isso assim, mas o cliente viu a peça pela internet e na internet fica mais barato. Claro que é mais barato, porque ele não está tendo esse custo todo, quem está vendendo na internet, que pode vender, tudo bem, ou não pode, isso não é eu que vou classificar. Ele está vendendo, ele vai postar, vai chegar lá no cliente. Exato. Quem é que vai instalar? Exato. Quem é que vai dar garantia? A procedência disso tudo. Né? Será que é um produto de qualidade? E se for um produto de segurança, será que realmente é seguro? Né? A gente vê algumas questões aí que são vendidas via internet que a gente não sabe que é um fabricante, de onde vem, se foi testado, se está homologado. E aí depois que coloca isso para funcionar no elevador, a questão de segurança que tem. Então, não é só preço. Tem alguns síndicos que assistem a gente, então às vezes eu gosto de passar essas informações, porque preço por preço, gente, você vai na padaria comprar um pãozinho. Tem padaria que é mais barato do que a outra, mas olha o pãozinho que talvez está sendo entregue. Tem produto que você consegue, né, Bruno? Tem coisa que sim. Tem coisa que vai brigar no preço realmente. Não, exatamente. Né? Você comprar um copo de vidro, você pode comprar de qualquer lugar, é o mesmo copo, é o mesmo fabricante. Um compra 10 copos para vender a R$1, um compra 50 mil copos para vender a 70 centavos. Isso você pode. Tem produto que não. Você precisa entender o produto, para onde vai ser usado esse produto, qual a finalidade dele, procedência, se ele tem garantia ou não, se quem vai instalar é quem está vendendo, então ok, ele vai me dar uma nota fiscal, ele vai chegar aqui, ele vai falar para mim, tem garantia de tantos meses no meu serviço, não tem garantia. Então são coisas que quem está por trás precisa entender. Isso. Né? Eu costumo dizer o seguinte, eu vou contar uma particularidade, tá? Eu sou muito ruim de fazer coisas domésticas e eu costumo dizer que cada um na sua área.
O pedreiro que tem que colocar o tijolo, o eletricista que tem que passar o fio. Minha esposa muitas vezes se aventura e sai muito bem. Era muito ruim, hoje em dia eu estou aprendendo um pouco. Mas eu acho que cada um na sua área. E quando cada um vai na sua área, normalmente dá certo. Ah, custa mais caro? Sim, custa mais caro. Às vezes custa mais caro. Ou não. Ou não, porque às vezes você precisa fazer duas vezes aquela situação. Exatamente. E eu passei por isso, eu sei o que eu tô falando. Exatamente. Então tem esses Todo detalhes. Todo mundo já deve ter né? passado por isso. Claro. Todo mundo. Claro. Aquele mecânico. Não, você vai ali no... aquele teto que foi feito e foi feito errado, tem que refazer, tudo isso. E aí, muitas das vezes, assim, a gente vê alguns clientes falam assim, não, mas só para fazer a solda você vai me cobrar isso aí tudo, porque eu fui ali no fulano e o fulano falou que vem aqui por menos, que é o fulano serralheiro, soldador, é ali pertinho. Só que assim, Exato. O cara vai lá, ele não sabe que ele tá mexendo no elevador, o tipo que ele tem, a solda aqui que tá correspondendo, a carga que tá sendo aplicada naquilo ali, então... não pode ser por aí. E a gente tem mais complexo. Tem alguns clientes que até falam assim, Fábio, não, mas eu vou fazer com ele. Opa, você já começa a entender que esse cliente não está entendendo o risco. E aí a gente volta naquilo que a gente estava falando. Você está orientando o que tem que ser feito como empresa contratada e especializada nesse assunto. Aí vem lá, o cliente vai dando o jeitinho dele com fulano aqui, outro ali e tal. Uma hora vai dar errado. Vai. Com certeza, fica tranquilo. Não tem como não dar errado. Fica tranquilo, né? Fica vai tranquilo, dar errado. Despreocupado. Gente. Se tem uma coisa que vai dar errado é quando você não contrata a mão de obra certa. Viu? Sem sombra de dúvida. Dica de quem... Sem sombra de dúvida. Fábio, eu acho que a gente falou bastante coisa aqui de empresas, mas parece que a gente desmotivou a galera. Não, pelo contrário. Então agora assim, dá uma dica assim, o cara que hoje tá lá no emprego dele, tá achando que tá ruim o que ele tá ganhando, porque talvez tá pagando esse monte de imposto aí sem saber que tá pagando, o FGTS, o INSS, mais um monte de coisa do salário dele que não chega porque já tá ficando retido no governo. Ou que a empresa talvez não tá dando a oportunidade que ele quer, e ele resolve assim, não, então eu vou, mas ele assistiu só o começo do vídeo e ele acha que não vou não, porque é bem complicado. Ser empresário é um mundo de aventuras. É um mundo fantástico. Você é desmotivado todo dia e você é motivado todo dia. Você tem dia que você acorda e você fala, hoje eu vou conquistar o mundo. E no outro dia você fala, meu Deus, meu mundo acabou. É assim que funciona a vida de empresário. Mas eu vou te dizer uma coisa, é uma das melhores decisões que você toma na sua vida. Porque eu tô falando por mim, você faz o que você ama. E você põe coração naquilo que você ama. Então, quando você se torna empresário, primeiro, não vá só pelo dinheiro, gente. Porque você vai se desiludir. Fica tranquilo. Se você for só pelo dinheiro, você vai se desiludir. Diferente de investidores. O investidor, ele só visa o dinheiro. Para ele, se ele investe 100 mil numa empresa e perde, ele vai investir 300 naquela e vai recuperar. É diferente de você que é o empresário, o pequeno empresário, o microempresário, que tem um sonho de vender aquele produto, aquele artesanato, trabalhar como gestor financeiro. Eu quero trazer meu conhecimento para aquelas empresas, eu quero prestar serviço em elevador. Então eu sei fazer, eu quero levar isso, eu quero trazer isso para o mercado, porque eu tenho essa experiência, essa expertise, é diferente dos outros, eu quero atender dessa forma. Você, com certeza, eu te garanto que você precisa perseverar, mas vai dar certo. Ponto. Tem um colega meu que fala assim, não tem trabalho certo que dê errado. Exato. Então, exatamente. Assim, é muito mais uma questão de perseverar, que eu acredito muito mais além do seu talento, porque todos nós temos um talento, seja para qualquer coisa. Nós temos um talento. Então, a gente quer pegar esse talento e aplicar em alguma coisa. E quando a gente aplica esse talento com perseverança, obviamente com muita cautela, com muito estudo, muito conhecimento, sendo curioso, muito curioso. Hoje em dia a gente tem um universo dentro da internet. Sim. A internet se transformou, como todo lado bom, lado ruim, mas na internet você entra no YouTube, você estuda o que você quiser em qualquer lugar, desde que você queira. Sim. Ponto. Não tá mastigado, tem que procurar. Exatamente. E tem coisa ruim também, né? Óbvio, sempre tem coisa ruim e coisa boa. Sim. Então você vai passar por esse momento de pedra, mas eu entendo o seguinte, hoje ser empresário, um microempresário ou um PJ, você se torna na liberdade de fazer da sua vida aquilo que você entende melhor. Então você pode hoje trabalhar
16, 17, 18 horas. E amanhã, dependendo como for, você pode se abdicar de um dia para a empresa. Você pode fazer isso. Você pode deixar de prestar serviço um dia por aquele outro dia ter feito muito mais. Isso é comum. Você tá com as obrigações todas Óbvio. em dia, tá tudo certinho. Se o seu serviço permite, por exemplo, um médico não é permissivo muitas vezes, porque ele tem que estar na sua escala, tal, enfim. Mas dependendo do seu ramo, você pode. Então, assim, eu entendo que a vida de empresário, ela é um desafio constante, mas você precisa estar motivado todos os dias, você precisa estar entendendo a sua realidade, o seu mercado e como funciona a sua empresa. Você tem nesse conjunto, minimamente, tendo um profissional habilitado do seu lado, seja o seu financeiro que vai trazer o seu contador, seja o seu amigo do lado, seja alguém que se habilite e que conheça a parte por trás do seu negócio, porque é comum o empresário abrir empresa e não saber a parte administrativa, que é um problema. Então você tem que ter alguém do lado ou por trás de você para que te dê essa estabilidade. Estudar bastante. Exatamente. Olha, não se ilude em falar o seguinte, a obrigação, vou falar do meu ramo, tá? A obrigação é do contador saber isso. Óbvio que é do contador, mas você tem que ter o mínimo de conhecimento sobre isso, para saber se ele não está fazendo errado. Como assim, até Fábio? para poder passar realmente a realidade. Como assim, Fábio, está fazendo errado? Tá, claro, tem contador que às vezes erra, como todo mundo. Acontece acidente com o elevador? É mínimo, mas acontece. Por quê? Porque alguém errou ou não. Isso é comum errar. O médico às vezes não erra. Não acaba fazendo uma cirurgia errada e a pessoa vem a óbito. É comum um erro. Por isso que a tecnologia tenta eximir isso. Né? Tenta diminuir isso. Mas a gente tem que ter o conhecimento, Bruno. Por exemplo, se eu vou contratar uma pessoa para, seja lá o que for, formatar meu computador, eu preciso saber, ela formatou aqui, beleza. Será que ela pôs todos os programas que eu preciso? Eu preciso saber o que ela vai fazer, minimamente. Não sei operar, mas eu sei o que ela tem que fazer, minimamente. Então, eu entendo que, principalmente por você ter a liberdade de pegar o seu recurso na mão, então hoje se eu ganho R$3.000 registrado, eu custo para a empresa 6, por que a empresa não me dá os 6? Por que a empresa não me dá 5 me motivando com mais X% de participação? Por que a empresa não me dá os 3 com participação Y dentro da empresa? Não sei qual o acordo que você vai fazer. Mas você pega esse recurso que estaria na mão do governo ou não, que você vai acabar também transmitindo para o governo. Através porque você é PJ, mas você de qualquer forma vai ter, vai chegar lá esse dinheiro, né? Principalmente FGTS e decidir o que fazer com ele. Por exemplo, INSS. Funcionário não desconta seus 8, 9, agora pode ser até 14% dentro do funcionário. Pega esse valor e decida se você quer uma previdência institucional ou se você quer uma previdência privada. Sim. Se você quer investir. Então você tem essa liberdade de decidir por isso. Eu falo às vezes com algumas pessoas, alguns funcionários que vêm me procurar, funcionários de outras empresas e me chamam nas redes aí, e fala assim, a empresa ofereceu isso para mim, de ser um PJ, de ser um MEI e não ficar um CLT mais. O que você acha? Aí eu falo assim, analisa só essa questão do fundo de garantia, mas procura uma ajuda de contador, mas o fundo de garantia hoje é descontado de você e é depositado... o fundo de garantia não é descontado. A empresa paga a parte. A empresa paga. O INSS sim. O INSS que sim. Desculpa. Mas mesmo assim, é um direito seu que, na teoria, tá ele não é seu. Então, é como se tivesse que vir e a empresa deixa de te dar para deixa de te dar, aspas, né? Deixa de te entregar aquilo porque está pagando em outro lugar. Esse dinheiro está existindo, mas tá lá. Mas quando eu sair de lá eu tenho. Tá, era em certas questões. 2, 3% ao ano. Rendimento muito baixo. Que você poderia pegar esses 8% e aplicar 1% ao mês, por exemplo. E não é difícil de conseguir uma aplicação dessa. Fundo imobiliário, por exemplo, paga isso. Então, e você chega num ponto que assim, mas eu pedi para sair, não estava legal na empresa e arrumei um outro emprego. Tá, todo aquele tempo que você ficou com o fundo de garantia lá, você não pode mexer. Porque quando você pede para sair da empresa, você não pode. E aí quando a empresa te desligou, tudo bem, você vai ter acesso a isso. Ou salva as exceções aí dos saques emergenciais, né? E questões de construção e habitação. Aposentadoria casamento também, enfim. Compra de imóvel. Doenças graves também. Enfim. Mas... Por outro lado, você assim, não, me enfezei daquilo, não quero mais trabalhar naquele lugar, vou sair e tal. Você não tem acesso. Exato. Então, quer dizer, você deixou de ter acesso a um dinheiro que todo mês poderia estar sendo destinado a você e não era. Está sendo colocado no outro negócio, está rendendo super mal. Pô, mas quando eu sair de lá, eu tenho, tá.
não é melhor você mesmo pegar isso, guardar da forma que você achar melhor, aplicar da forma que você achar melhor, e quando você sair de lá, você realmente vai ter isso. Se você sair hoje por decisão sua, você sai de lá, você tem aquilo poupado de alguma forma, investido em algum lugar, que fala assim, opa, eu tenho o meu fundo de garantia, deixa eu ir lá. Então, às vezes, é isso que falta na questão da mentalidade, às vezes, É cultural, como a gente falou lá da casa no início. O brasileiro, ele tem essa cultura de segurança. E a segurança te traz medo, muitas vezes. Então, você se acomoda naquilo que você tá. Então, a segurança do trabalho fixo, ele te traz você ficar vulnerável à instabilidade de falar assim, poxa, mas eu vou abrir mão disso, vou abrir mão daquilo. São direitos que, muitas vezes, te aprisiona numa situação que eu, particularmente, entendo que não vale a pena. Tá? Depende de cada um, óbvio. Claro. Mas eu entendo que essa questão do fundo de garantia é algo que pesa muito. Né? Você ter um rendimento de 3% ao ano, sendo que você poderia ter Selic que está 12%, 11%. Entendeu? Então, assim, só na Selic você já ultrapassaria, enfim, Sim. essa situação. A poupança ultrapassa esse rendimento. Entendeu? E a poupança você tem acesso toda hora. Então, né? a gente... que é um rendimento ruim, a poupança... É o pior rendimento, fora o fundo de garantia. Ou deixar em casa. Mas, deixar no colchão, né? Deixar no colchão, você perde dinheiro. Chega no final do ano, Selic tá juros, enfim, você perdeu dinheiro. Seu dinheiro não vale mais R$1, vale 90 centavos, por exemplo. Sim. Então, essa segurança de que quem casa quer casa, de quem é obrigado a ter um carro, sou obrigado a ter um carro, eu sou obrigado a ter uma situação que eu preciso financiar e pagar os juros sobre isso. Porque você paga muitos juros porque você antecipa um dinheiro que você não tem. Você financia uma casa, você paga muitos juros porque é uma situação que você não tem. Porque o empréstimo custa 7%. Porque o cartão de crédito custa 12% ao mês. Porque eu estou pegando um dinheiro que não existe, que eu não tenho, antecipando deles e vou pagar por isso. Entendeu? Então tem todas essas informações aí, gente. Que mega aula, hein, Fábio? Que é isso. Caramba, se a gente ficar aqui, vai o resto da noite batendo papo aqui. Cara, muito obrigado mesmo por você trazer todas essas informações aí pro pessoal. Muita gente me procura com essas dúvidas, então creio que esclareceram muitas delas aqui. E se quem ainda tem alguma dúvida, quiser te procurar, quiser abrir uma empresa com você lá, como que faz para te achar na FR? Eu te agradeço também. Primeiramente, obrigado. Nós já temos essa amizade aí há tantos anos, né? Sim. Obrigado. Viemos por um amigo em comum também, né? Então isso é importante. Um abraço para Oswaldo, para Solange. Um abraço, Oswaldo, Solange. Deus abençoe vocês. Nós estamos nas redes, o Grupo AFR, estamos nas redes sociais. Nós temos os nossos projetos, que é o Church e o Company, então a gente está também nas redes sociais. E nós temos o nosso site, que é o grupoafr.com.br. Ali você encontra nossos contatos, enfim. Estamos à disposição. Também nas redes podem fazer perguntas, mandar para o Bruno. O Bruno nos repassa também. Sim. A gente vai sanando dúvidas de vocês aí. Estamos à disposição. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite. E se tiver oportunidade, a gente volta para falar de outros assuntos que eu imagino que deva ter muitos outros assuntos ainda para ser sanados. Claro, já fica o convite. Quando quiser, fica à vontade aqui, a gente vem falar. Com certeza o pessoal vai ter dúvida, então vai deixando nos comentários aí embaixo, a gente vai vendo. E se o pessoal pedir, você volta então. Ótimo, obrigado, gente. Pode, sem problema nenhum. Eu que agradeço. Show de bola. Então, você que ficou com a gente até agora, gente, muito obrigado. E aí já se inscreve no canal, toda aquela ladainha do YouTube, se inscreve, compartilha, dá o like, deixa os comentários das dúvidas, procura o Grupo AFR, fala com o pessoal do Fábio, certamente vocês vão ser super bem atendidos, e manda esse vídeo pro Espiga, que você sabe que está precisando dessas informações aí, beleza? Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.